começando mais um Flycast, o podcast da Fly. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que eu estou muito feliz de tê-la aqui comigo, que é a doutora Ana Lusa Canguçu. Ana Lusa, muito obrigada, tá, por receber o nosso convite, por estar aqui, minha doc de coração. Prazer é todo meu, Roberta. É uma satisfação estar aqui com você e uma satisfação enorme falar para o seu público, para o nosso público, na verdade. Sim, e assim, Ana, para a gente iniciar, eu gostaria, né, que eu falo assim, é muito importante e é muito legal quando a gente conhece mais a história de outras pessoas, e eu gostaria que você contasse, assim, um pouco da sua história. A gente sabe que você tem uma história muito inspiradora, né, Sim. de desafios, de crescimento, Uhum. até onde você chegou, né, e em relação à sua história, né, sua trajetória de vida, como que foi sua infância, os valores que seus pais, né, lhe deram, quanto que isso influenciou na sua vida, no seu crescimento. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente. Ai, que ótimo. Eu amo falar da minha história, porque realmente histórias inspiram e a minha história é uma história de vitórias, de superação. Eu sou mineira do interior, divisa com a Bahia, interior de Minas, de uma cidade muito pequena. Sou a quinta filha, né? É, e nós morávamos, então, nessa cidade de interior, que, por exemplo, as escolas eram todas escolas públicas e a gente realmente de uma família muito humilde, apesar de o meu pai ser um cara admirável, assim, até hoje, tem 15 anos que meu pai morreu, até hoje ele é a minha grande inspiração, porque meu pai fez três cursos superiores, né? Adorava estudar, adorava esportes, então eu também tenho essa inspiração do esporte dele. Minha mãe, professora, a gente então estudou com muita dificuldade. Eu estudei a vida praticamente toda em escola pública. Eu fui ser no segundo grau bolsista, saí de casa muito cedo. Aos 14 anos saí de casa, porque na minha cidade interior não tinha mais escola para estudar. E o meu pai sempre dizia: a gente fica sem tudo, vende as panelas, mas vocês todos vão estudar. Então a gente sempre teve essa cultura, né, de buscar um crescimento pessoal e profissional através da educação. Meu pai valorizava muito isso. E aí eu fui ser bolsista numa escola em Vitória, onde eu fiz segundo grau. De lá passei no vestibular em escola pública também, desde muito pequena, lá em Pavão, essa minha cidade do interior chama-se Pavão. Eu tinha o sonho de cuidar, né? De ser médico, de cuidar da saúde. E aí acabei passando no vestibular para enfermagem, que é a grande profissão do cuidado, né? Sim. E aí fiz enfermagem. Na enfermagem eu trabalhei 13 anos, trabalhei muito na área de terapia intensiva, urgência, emergência e também em unidade básica de saúde, porque desde essa época eu já tinha 5 empregos, era igual o pai do Cris. Então é sempre naquela batalha de estudar, trabalhar, casei muito cedo e sempre trabalhando. E 13 anos depois da enfermagem, então, eu fui estudar medicina. Houve um marco na minha vida, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, em que eu então resolvi finalmente estudar medicina, mas fiz a faculdade de medicina inteira trabalhando na enfermagem. Então, nessa época, por exemplo, eu trabalhava noite sim, noite não, a noite toda, né? De 19 às 7 da manhã, noite sim, noite não, noite sim, noite não, e estudava medicina o dia inteiro, todos os dias, na faculdade de medicina. Ainda era monitora de várias matérias, ainda era, sem modéstia, mas ainda era uma aluna destaque, estudiosa. Então, a gente sempre teve, né, na minha casa, do meu pai, da minha mãe, essa cultura de perseguir os nossos sonhos e sempre através da educação. Então, aí me formei em medicina e fui fazer, então, minhas especializações. E
enfrentei grandes desafios nessa Sim. trajetória inteira, né? Uhum. Na época que eu fui fazer segundo grau em Vitória, morava de favor, né? E era bolsista numa escola, como dizia, numa escola de rico, tava eu lá, né? Bolsista 100% por causa das notas, porque a minha grande vontade era estar ali lutando pelos meus sonhos de ter uma vida melhor e de servir, né, ao outro com a minha profissão, nessa profissão do cuidado, que eu desde pequena realmente sempre quis ter. E hoje, olhando para trás, assim, eu falo, né? Olho para o céu, porque meu pai está lá, e digo, deu tudo certo. E quanto que é bom, né, a gente olhar para trás para ver a É, trajetória, os desafios que a gente passou. Isso é exato. interessante, Ana, você está falando aí um pouco da sua história, Aham. e a gente, você está falando, e a gente começa a viajar, né, É, pensar nas coisas assim, mas o quanto que isso é legal e inspirador para mostrar para as pessoas também que, exato. gente, nada é fácil. Exato. Eu acho que, muito pelo contrário, acabei de até escrever isso hoje, né? Que Santa Teresa de Dávila falava, que é justo que muito custe o que muito vale. A gente realmente precisa atravessar grandes desafios para valorizar as conquistas, né? E aí, quando a gente olha para trás e vê tanto desafio vencido, você diz: que bom que isso tudo me tornou a pessoa que eu sou hoje, não só profissionalmente, mas pessoalmente, muito moralmente, inclusive, né? Sim, Isso é muito importante. sim. E eu tenho muito orgulho dessa história, adoro contá-la. Claro que tem pormenores aí, tem detalhes sórdidos, mas assim, realmente é uma história de superação que eu fico muito feliz em contar e muito orgulhosa dela. Sim, assim, essa questão, né, de contar a história, eu também acho muito honrosa, né, muito gratificante, porque isso a gente leva também para as outras pessoas essa questão de que não é fácil, todo Exato, mundo teve os seus desafios, passa por seus desafios, porque exato, principalmente hoje eu falo assim na era da internet, as pessoas veem o pós, vamos dizer assim, vê o pós, mas não vê o exato. pré, e nem o Eu durante. depois, né? Eu antes. Exatamente. Exato, E às vezes esquece, ou então, né, não percebe, né? Não tem esse senso de entender que a pessoa, para ela estar onde ela está, ela passou por outros caminhos, né? Não exato. teve nada de mão beijada. Exato. E a gente, não só a história também, a gente não para, né, Roberta? Então, todo dia você vence desafios, né? Todo Exato. dia que você acorda grato, com saúde, você tem mais força, inclusive, para vencer os desafios. Porque, assim, aí era um desafio de profissionalmente chegar até um determinado lugar. Você chega e você tem uma empresa, aí você tem gente que depende de você. Então, todo dia é um desafio diferente. E que bom, porque é isso que nos move, né? Exato. Exato. Esse que é o gostoso da Esse que é o vida, bom da vida, a né? vida sem metas, sem desafios, sem quedas, sem aprendizados, ela não valeria a pena. Esses dias eu estava até conversando, acho que eu conversando com meu pai, ele comentando que alguém aposentou muito novo, assim, sei lá, não sei com quantos anos. E eu só fiquei imaginando, gente, eu na correria que eu fico, acho que eu nem conseguiria aposentar tão nova, que eu ia ficar assim, não, tem que fazer alguma Exatamente. coisa. A gente brinca, né? Ai, meu sonho. Mas não é, não, né? Porque esses desafios, eles realmente são uma delícia, assim, de serem vividos. Porque a gente depois diz, deu tudo certo. Né? Sempre dá, né? É, tudo Onde você certo para dar coloca certo. força, disciplina, foco, Deus acima de tudo, né? Guiando os seus Sim, princípios, os seus passos, sempre dá certo, sim. né? Ana, a perda precoce do seu pai, eu quero que você comente um pouco sobre isso, né? Inclusive, porque Aham, você já falou aí também sobre ele. Influenciou muito na sua decisão se dedicar à prevenção de doenças. Você já falou essa parte do cuidado que você também teve aham. na época da infância. Mas como que isso impactou a sua visão na medicina, né? Você veio lá de Pavão
criança já tinha esse desejo, né, de cuidar de outras pessoas. Os seus pais influenciaram, né, com princípios no seu crescimento, a abordagem da educação, a importância que isso teve na sua vida e como que a perda do seu pai também influenciou no restante da sua trajetória, ou não influenciou, foi um fator decisivo. Como que foi esse período na sua vida? Você tinha quantos anos também, para a gente entender? Essa parte da história sempre me emociona, né? Me emociona muito, porque, como eu disse, meu pai era essa figura que um cara do interior, do interiorzão de Minas, de um bolsão de pobreza de Minas Pavão Gerais. é próximo de onde? Pavão é depois de Teoflotone, Ah, ali indo para Bahia, entendi. do ladinho do Vale do Jequitinhonha. É Vale do Mucuri, Uhum. Vale do Jequitinhonha são os bolsões de pobreza, né? Sei, uma região bem De Minas vulnerável. Gerais e do Brasil. Então, meu pai é um cara de lá que tinha realmente esse espírito de esperança na educação. É um cara bom. Eu digo que o que eu muito aprendi com meu pai também é a ser bom, sabe? Uhum. Ele tinha um ditado que dizia que quem não vive para servir não serve para viver. E isso guia também muito a minha trajetória. E meu pai era atleta, um negão alto, 1,90 m, bonitão, maravilhoso, atleta de futebol, né? A gente aprendeu a comer coisas ali da terra, então tinha já uma alimentação sem industrializado, sem muito doce, sem muito açúcar, enfim. E aos 60 anos, meu pai adoeceu, a gente descobriu uma leucemia. Nessa época, eu já era enfermeira e já era Uhum. enfermeira da ponta, né, lá da doença, do salvamento ali da vida na ponta, da urgência, da emergência, do CTI. E antes um pouquinho do meu pai já adoecer, lá no CTI eu me questionava, gente, mas será que existe uma outra forma desse paciente não chegar até aqui? Às vezes Uhum. tinha muito paciente jovem lá, né, com cardiopatias, com doenças às vezes preveníveis. E eu pensava, tinha que ter um jeito da gente não vir parar, né, num lugar desse já, vamos dizer assim, à beira da morte. Precisa cuidar para que essa morte não chegue tão rápida. E aí o meu pai ficou três anos doente, né, lutando contra essa leucemia e infelizmente acabou desencarnando aos 63 anos, muito jovem, né? Isso tem 15 anos, então eu Uhum. tinha por volta dos 31 anos nessa época. E isso me fez, assim que o meu pai morreu, eu passei no vestibular para medicina. Uhum. E eu disse, eu preciso ajudar as pessoas a não morrerem tão jovens, a não adoecerem tão jovens, né? Eu ficava pensando, o que será que a gente pode fazer no estilo de vida? O que será que a gente pode fazer para realmente prevenir a doença? E eu já então entrei na faculdade de medicina assim que o meu pai morreu, Uhum. com esse objetivo de trazer para mim, para minha especialidade, esse trabalho de prevenção de doença. Tratar a doença é importantíssimo. Eu estava lá naquela Sim. ponta, né? Lá no CTI, a gente via pacientes entrarem quase mortos, sair de lá ótimos, né? De alta para casa. Ok, essa ponta é importantíssima, mas eu precisava prevenir aquele quadro, né? Então, essa, essa época, né, esses 3 anos de doença do meu pai e a separação, né? Eu não digo perda, porque a gente não perde ninguém, a gente se É. separa temporariamente, né? Essa separação precoce, nossa, me fez ali prometer para mim mesma que eu ia encontrar dentro da medicina, né, e com a bagagem que eu tinha do cuidado da enfermagem, uma maneira, uma especialidade de cuidar da saúde, Uhum. né? E aí foi onde tudo começou, Sim. na trajetória médica. E ele já sabia que você ia prestar vestibular para medicina? Sabia.
Inclusive, ele era uma das poucas pessoas que sabia, porque tem essa coisa, né, do sonho não compartilhado. Mas ele sabia. E na semana dele morrer, eu me lembro como se fosse hoje. Ele pegou na minha mão e realmente disse: fica tranquila que vai dar tudo certo. E deu. E eu tô aqui muito por ele hoje, sabe? Assim, com todos esses ensinamentos que ele me trouxe de criança, da bondade, do cuidado, do servir, e essa cena nossa, né? Me impulsiona todos os dias, me inspira todos os dias. Muito bonito. É, Fico muito feliz em saber mais sobre sua história. é uma história muito linda mesmo. Todo mundo que eu conto diz, dá um livro. Eu digo, Não, eu dá tô um livro já aqui umas e 40 dá um vezes livro de aqui algumas já. páginas. Quem sabe um dia, né? Certeza. E assim, você, né, entrou então passou no vestibular medicina, entrou na Aham, medicina e se especializou inicialmente na endocrinologia. isso. Foi endocrinologia, depois nutrologia, como que foi essa transição entre as especialidades? Uhum, Eu lembro que você chegou também a fazer cursos no exterior, né? sim. Como que foi? Uhum, Por que que você também resolveu fazer? O que que uhum, você achou de interessante de ir para fora, uhum, né? Como, uhum. logicamente, toda experiência é muito válida, né? Mas Exato. Uhum, tem pessoas que, eu tenho um motivo exato para eu fazer um uhum, curso no exterior ou não, só para uhum. agregar mesmo em conhecimento. E como que você acha que tudo isso, né, toda a sua trajetória acadêmica ajudou, né, hoje dentro da área da medicina, você está Uhum, atuando dentro dessa sua missão? exato. Então, quando eu passei no vestibular, como eu disse, eu já tinha em mente, né, essa coisa da prevenção de doença. Mas no nosso currículo, lá na Faculdade de Medicina, a gente aprende muito a tratar a doença, né? Então, a faculdade inteira eu não me conformava, assim, apesar de me dedicar muito, de ser uma aluna brilhante, né, destaque, eu dizia: "Tá, é lindo tratar isso aqui, mas e a verdadeira prevenção, onde será que está, né?". E a todo momento lembrando daquela história do meu pai e tal. E aí, eu já tinha também um estilo de vida muito saudável, vamos dizer assim, né, como eu vim lá da roça, lá de Pavão, comendo o que a terra dava, Uhum, assistia e acompanhava meu pai, meu irmão, né, praticando atividade física, então também, desde sempre, né, a gente praticava atividade física, tinha uma alimentação, saudável, então, eu falei: "Vou fazer endocrinologia", que está muito ligada, né, a essa, por uhum, exemplo, tratamento e prevenção do diabetes, que são realmente doenças da obesidade, preveníveis, mas que se não forem preveníveis, desencadeiam uma gama de outras doenças. uhum, E eu comecei então a fazer endocrinologia, mas ali ainda na endocrinologia, eu não encontrava uma maneira de fazer a prevenção verdadeira, né? uhum, Eu aprendia muito a tratar a doença, o diabetes, né? O hipotiroidismo. Então, eu aí busquei a nutrologia. A nutrologia estava meio que também, vamos dizer assim, surgindo como especialidade uhum, médica, e aí a nutrologia, que é essa proximidade, né, com o status nutricional, essa preocupação com o status de micronutrientes e macronutrientes do paciente interferindo na saúde, na doença dele, me chamou a atenção. E aí eu fiz praticamente as duas coisas concomitantes. É uhum. uma outra parte muito bonita da história, então eu já trabalhava na medicina, tinha 2, 3 empregos como médica e estudava 2 especialidades ao mesmo tempo. Então, eh, a a nutrologia veio me agregar esse esse tratamento mais completo do meu paciente diabético, por exemplo, né, e como fazer a prevenção. E
já tinha um movimento no Brasil que lá fora é muito conhecido, como o movimento da medicina do estilo de vida. Lá em Harvard chama medicina do estilo de vida, que é então eh, um desfecho diferente da vida do paciente, se ele realmente é orientado e é estimulado a ter um estilo de vida saudável. O quanto que isso impacta na saúde e na prevenção de doença. Uhum. Daí eu disse, me encontrei, né? Uhum. Respirei aliviada e fui buscar isso lá fora. E hoje existe uma comunidade mundial, né, da medicina integrativa, né? E aí a gente tem encontros também anuais em congressos lá fora. Las Vegas, que é uma das cabeças dessa região, que a gente já teve também algumas vezes, né, nos encontros lá. E esse movimento, então, há mais ou menos uns 10 anos, começou a vir para o Brasil. E nós, médicos, então, começamos a trabalhar mais, Uhum. não só no tratamento da doença, na prescrição de medicamento, mas na prevenção da Sim. doença ou mesmo no tratamento da doença, mas um tratamento não medicamentoso, um medicamento de estímulo, realmente orientação ao estilo de vida saudável. E isso muda tudo. Então eu me encontrei. Eu já vivia uma vida, né, como eu Uhum. disse, assim, sempre pratiquei atividade física, sempre comi bem, nunca tive distúrbio de sono, enfim, e trouxe isso então para a minha conduta médica hoje, que é o que a gente faz. Uhum. Com muito orgulho, com muita luta, mas com grandes resultados também em saúde para os nossos pacientes, sabe? Sim. Então, essa abordagem dentro da medicina, ela veio para o Brasil do que hoje a gente chama de medicina integrativa. Isso. E assim, só para as pessoas, porque às vezes tem essa abordagem Aham, e não fica muito claro para as pessoas qual que é a diferença, né, da medicina de quem trabalha com a medicina integrativa para quem trabalha com a medicina tradicional. exato. Por exemplo, a gente já pode entender pelo que você falou, Aham, que é trabalhar não só o tratamento, mas também a prevenção, mas exato. há uma questão também, porque por exemplo, quando eu penso em integrativo, eu penso em Uhum, integração. mas é E mesmo. aí eu penso em multidisciplinas, tem essa Exato. questão de toda Aham. medicina integrativa, tem um trabalho de todas as áreas também, como que é essa parte? Exato. É porque, com o caminhar dos anos, a medicina se fragmentou muito, as especialidades, né? Então, por exemplo, é aquele profissional do dedinho, mindinho, da mão Uhum. direita, né? É o Uhum. profissional. Então, se fragmentou tanto e nós esquecemos um pouco do todo. Realmente da integração dos sistemas, Sim. né, da fisiologia, das bases fisiológicas humanas, que é o resultado dessa integração de órgãos e sistemas, né, num funcionamento conjunto, Uhum. para que a gente tenha, então, um distúrbio pancreático, vamos dizer assim, nós temos que olhar o todo, né? E a visão da medicina integrativa é justamente essa. É uma medicina separada da medicina tradicional? Não, e nem pode ser, né? Uhum. É uma medicina que tem um olhar diferente. Ela tem o olhar para o todo e o olhar para a prevenção Sim. também, né? A gente nunca vai descartar a importância da medicina de tratar a doença. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas da melhor forma em prol da saúde do nosso Uhum. paciente, né? Sim. Então, toda especialidade médica pode ser exercida com os olhos da medicina integrativa. Sim. E isso que é o mais bonito, Uhum. né? A Sim. ginecologia, a cardiologia, a endocrinologia, a nutrologia, enfim, todo mundo olhar
para esse ser integral que precisa de cuidado integral, não só daquela parte. Uhum. É isso. Sim, trabalhar num todo. Exatamente. É interessante. Olhar o conjunto, Sim. né? Dar importância para o funcionamento do conjunto, para essas bases fisiológicas que regem esse conjunto. Para os meus pacientes, eu explico que o corpo humano, né, que nós somos uma orquestra filarmônica ou uma bateria de escola de samba, que parece mais comigo, uma bateria de escola de samba, que quando a gente escuta um só som, Uhum. maravilhoso, sincronizado, mas tem ali mais de 4.000 integrantes, vários Sim. instrumentos. Nosso corpo é para funcionar assim, tudo integrado, né? Quando dá um errinho aqui, outro ali, quando essa bateria não é nota 10, Uhum. aparecem as doenças. Então, eu não posso só ir lá naquele instrumento que não está. Será que não tem outro Né? ali atrapalhando aquele instrumento de cá a Sim. exercer o papel dele bem, E né? acredito que isso deve acontecer muito, né? Às Muitíssimo. vezes a pessoa chega com uma queixa específica achando que é tal área, quando vai ver a outra Exato, área que está influenciando. exato. O que a gente tem muito hoje de protótipo é aquele paciente poliqueixoso, ou seja, eu tô com o cabelo caindo, eu tô com isso, eu tô com aquilo, tô com aquilo outro, tô com aquilo outro. Só que isso tudo é de uma mesma raiz. Então, se a gente trata a raiz, a gente trata todos os galhos e todas as folhas automaticamente. Essa é a beleza também da medicina integrativa. E a gente tenta fazer isso com o mínimo de medicamento possível, né? Mas o estímulo às atividades diárias saudáveis e esse olhar também para a nutrição de macro e micronutrientes, além do estilo de vida relacionado a sono, atividade física, né? Relacionamentos, enfim, é uma abordagem realmente complexa e integrada. Sim, e quando a gente fala de saúde, e tratamentos de diversas Uhum, coisas, ou prevenção também, é uhum. muito importante, acredito eu, e eu acho que você vai concordar com isso também, né, o envolvimento da nossa saúde também mental e espiritual. E que eu quero entrar nesse papo, porque inclusive é uma coisa que você também aborda muito, né, em suas Exato. redes sociais, Uhum, né, porque eu vou trabalhar minha saúde física, mas minha mente não tá boa, minha atividade física também não tá boa, psicologicamente, emocionalmente eu não estou bem, é exato. claro que isso vai impactar também no meu corpo físico, né? E Exato. como que você tenta encaixar isso? Você Hum, se sente assim à vontade para encaixar isso quando você consulta alguém, algum paciente? Uhum, Como que é essa abordagem? O que que você gosta de fazer em relação de trazer para o paciente a importância que, olha, a gente detectou isso em questão de saúde física, uhum, mas será que. E eu falo assim, eu sei exato. um pouquinho disso, gente, Aham. porque, né? A Doc é minha Doc. A Doc é minha Doc. E assim, de anos, né? Inclusive, eu vou até aproveitar esse espaço, porque Uhum. assim, eu sou muito grata pela sua vida e eu falo isso com Ai, que todo isso, você mundo. vai me fazer chorar, Roberto. Porque assim, eu falo, e daqui a pouco eu vou começar a chorar também. Que assim, eu estava numa fase da minha vida, quando eu era mais nova, que assim, eu era uma jovem já pesando o peso de adolescente pra mim, de tão magra, gente, que eu era. E hoje eu vejo as fotos assim pra trás, eu falo, meu Deus amado. E assim, eu nunca encontrava saída de conseguir chegar num peso que era um peso mais ideal pra mim. E eu Uhum. tentei todas as coisas mirabolantes, gente, que eu tenho certeza que vocês aí na internet também deve tentar de, então eu vou comer muito carboidrato para ver se assim eu vou engordar, se assim eu vou ganhar peso. Porque hoje fala-se muito da dificuldade que as pessoas têm de emagrecer, mas as mesmas dificuldades que a pessoa também tem de emagrecer, a gente também tem Tem de que quem quer engordar. engordar. Uhum. Então, assim, não é fácil para nenhum dos dois lados. Não. É difícil da mesma forma. E eu vivi muito essa dificuldade, né, ao ponto de ter estado muito magra, das pessoas notarem, das pessoas falarem, isso é muito ruim pra gente, né? É, Questão de autoestima, exato. né, estar tão magra ao ponto das pessoas estarem comentando. E eu tentava de tudo e não conseguia engordar de jeito nenhum.
E aí foi até que eu conheci você. Não me lembro mais, porque assim, né? Já tem uns bons Aham, anos que a gente tem acompanhamento. tem. Não me lembro É mais de mais onde uns foi, se 6 foi anos. rede social, se foi de Uhum, indicação, mas assim, a gente iniciou o nosso tratamento. E uhum. eu falo que desde quando eu comecei o meu tratamento com você, nunca mais na vida eu pesei menos do que o peso que eu nunca mais queria pesar. Aí, é essa a minha missão, né? Nunca Realmente mais. transformar a vida dos pacientes. Essa fala é uma fala que chega para mim com uma certa frequência e deixa a gente feliz realmente. Você estava perguntando da questão da espiritualidade, dessa abordagem, né? Existe uma frase que todo mundo conhece, que a mente comanda o corpo, né? E é justamente isso. Lá na faculdade, como eu era aluna estudiosa, aplicada, a gente sempre se tem mais afinidade com uma ou outra matéria, então assim, eu eu gostava muito dessa parte da endocrinologia, tanto que fiz isso depois, mas a psiquiatria, eu falo assim, por um triz eu não fui psiquiatra também, porque a psiquiatria me chamou muita atenção e até hoje eu estudo psiquiatria também. Eu tive um professor na época da faculdade maravilhoso, que era um grande clínico geral. Então, olha para você ver, ele já sabia muito da medicina geral e trazia isso para a psiquiatria, para estar ali conosco, nos ensinando. E eu me apaixonei por psiquiatria naquela época e trago isso hoje para a minha vivência, né? E eu acredito muito que as doenças do corpo, elas são antes doenças da alma. Então, eu abordo nessa questão holística e integrativa da nossa abordagem da medicina integrativa, eu abordo a questão da conexão com o alto, com o Deus de cada um, né? Que não é sobre religião, é sobre realmente intimidade com Deus e essa conexão do paciente. Então, eu realmente pergunto para o paciente como é que é o seu envolvimento, como é que está a sua fé, no que você acredita, né? E a gente vai descobrindo ao longo da entrevista que a gente faz com o paciente, que chama-se anamnese, né? Que faz parte da nossa consulta para uma posterior hipótese diagnóstica e tratamento, a gente vai descobrindo, então, as causas mentais e emocionais da doença atual que o paciente traz para a gente. Então, às vezes, né, não adianta dar um remédio, né? Se a gente não tratar lá trauma de infância, trauma de adolescência, uma coisa que eu fiz também foi terapia sexual, né? Para integrar o meu atendimento. E a gente vê muito isso acontecer, dos traumas da iniciação sexual, por exemplo, com as mulheres, trazer para elas hoje doenças relacionadas a isso, né? A anorgasmia, aquela mulher que não consegue atingir o orgasmo, aquela mulher que realmente tem muitas dores. Então, assim, são dores, primeiro, espirituais, emocionais e depois se tornam dores físicas. Então, isso me ajuda muito no tratamento de todas as questões dos meus pacientes, né? Eu acho que é até um diferencial nosso, assim, essa abordagem tão integrativa que Sim. integra também essa parte emocional e espiritual. E faz toda a diferença no tratamento, no sucesso do tratamento, no resultado do tratamento, para a gente realmente ouvir, né, do paciente esse testemunho de que realmente teve a vida modificada, tanto a qualidade de vida, quanto a autoestima, quanto a reversão da doença, quanto a prevenção da doença. E aí é um trajeto árduo, Uhum. mas muito, muito, muito é, satisfatório e assim emocionante no final das Sim. contas. E assim, eu acredito principalmente também com o paciente, que é o paciente
vamos dizer assim, contínuo, né? Assim, por Exato, exemplo, eu sou paciente de anos, então, assim, você já me conhece, aí já conhece exato. mais a personalidade da É, pessoa. Às vezes eu tô já falando, tem, conversando com você, assim, pensando na nossa última consulta. Aí já é, chego, ai, tal, qual as queixas, não, 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 não. exato, Aí você vai conversando mais um pouquinho, aí a gente já tá contando lá, exatamente. lá Então, outra coisa que aconteceu que é mais de exato, cunho coisas emocional. particulares, né? Exatamente. Íntimas e tudo. Então, essa abordagem, ela faz toda a diferença e faz parte desse relacionamento médico-paciente, que precisa realmente ser cada dia mais humanizado, mais próximo, né? O paciente, ele precisa ter certeza de ter com quem contar, de que você está ali não para julgar, não para, mas para ajudar dentro da realidade dele, dentro da possibilidade dele, e isso é o meu papel, assim. Eu busco, né, todo dia me melhorar nisso, né? O que que eu posso fazer de melhor para o paciente que me busca, que precisa de mim. E é fantástico, assim. Ana, vamos falar. Aliás, estou toda hora falando Ana, Ana. Uma pergunta que eu nunca perguntei. Aham. Isso. Você se importa, você gosta quando as pessoas falam Ana ou você gosta só que chama Ana Usa? Então, tem até um reels disso aí em rede social Ah. minha, e assim, eu gosto quando as pessoas me chamam de Ana, de Ana Lusa, mas quando me chamam de Doc, eu amo! Vocês me deram esse apelido carinhoso, sabe? Doc. Então, eu adoro que me chamem assim, adoro. Na intimidade, né, fora da vida profissional, os meus familiares me chamam de Lusa e as outras pessoas do meu convívio me chamam de Ana. Então, pode ser Doc, pode ser Lusa, pode ser Ana, não tem problema. E Doc, então, Ah, falando de redes sociais, vamos falar agora de redes sociais. Já, aham, você tem um movimento, né, muito forte dentro uhum, das redes sociais. uhum, Como que foi essa trajetória dentro das redes sociais, né? Foi desde lá do uhum, início, quando a gente começou lá, não sei se você chegou a pegar a época de Facebook, uhum. Snapchat, e aí Sim, depois veio muito. Instagram, agora Exato. TikTok, enfim, né? Uhum, Como que foi essa trajetória? uhum, Você se sente confortável? Porque eu falo assim, hoje a gente está indo para uma transição dentro da área da medicina muito grande, aham, que eu vejo até questão de cultura mesmo, né? Os médicos estão começando a ver que eu sou também uma empresa, né? Eu não exato. sou só um Aham, profissional ali de saúde. Então, se eu não me exato. adaptar como empresa, entender que eu sou uma marca, que eu tenho uma marca e que eu tenho que explorar o meio digital, que é hoje o que Exato. vai promover o meu negócio, já que eu sou uma marca, Exato. eu vou ter, mesmo eu não gostando, e aí tem uma frase que eu também gosto muito de falar, Aham, que criança é que faz só o que gosta, o adulto tem exato. que fazer aquilo que é O que necessário. precisa. Exato. Então, assim, de ter que se moldar, né? Porque a gente sabe que Aham, também não é algo que são aham. todos que têm facilidade Uhum, ou que gostam de fazer, mas tudo uhum. também é treinável, né? A gente Exato. pode aprimorar nossas habilidades. Exato. Como que foi o seu envolvimento e como que Uhum. você vê hoje isso também dentro da medicina, né? O Aham. quanto que é importante os profissionais de saúde, principalmente os médicos, que a gente sabe que tem essa Uhum. vida mais corrida, Aham. né? Aqueles que ainda estão dentro de hospitais, de clínica, Uhum. fazendo plantões, mas de entender que arrume um jeitinho Que é para uma produzir ferramenta. conteúdo, para mostrar ali Uhum. sua marca pessoal, porque você precisa disso. Exato. Porque assim, ainda tem muitas pessoas que não conseguem enxergar que isso é Sim. necessário. Não, Roberta, para mim foi muito natural, né? É, eu tô aqui desde que estudo é mato, vamos dizer assim. Então, eu era usuária, né, do Snapchat, né, MSN, enfim. E aí veio o Instagram chegou. Eu estava acabando de me formar em medicina, mas eu era usuária de Instagram, assim, como consumidora mesmo, né? E é tanto que todo o meu público que tem ali é um público completamente orgânico, espontâneo. Então eu faço isso assim muito espontaneamente, mostro ali a minha rotina, né? A minha vida.
E agora muito também o meu trabalho, porque o meu trabalho é um pedaço da minha vida. Então, já mostrava, sempre mostrei, mas realmente o mundo, nós estamos na era digital, né? Eu esse ano faço 46 anos, então eu acho que a galera da minha época, assim, a gente consegue definir exatamente essa transição, né, para essa era digital, que é uma era sem volta, não tem volta. Sim. Então, o mundo está digital, os negócios estão digitais, as profissões estão digitais. E então, a rede social hoje, o digital, ela é um instrumento de trabalho para os profissionais, e isso inclui nós, profissionais médicos, né? Então, Sim. hoje a gente precisa até usar o digital como é, uma amostra para a sua marca, como a divulgação do seu trabalho, né? Olha nós aqui. Isso Sim. aqui é um exemplo de como essa era influencia esse poder de gerir o seu negócio através do digital, que é assim, como eu disse, não tem volta. Então, ou a gente, como médico, eu digo, se adequa, né? Ou realmente o negócio, vamos dizer assim, realmente pode ficar um pouco prejudicado, né? Uhum. E nós não aprendemos também na faculdade, na faculdade a ser Sim. empreendedores, a ser empresários, né? Mas somos sim uma pequena empresa. Gerir um consultório é gerir um negócio. Você tem ali todos os setores de uma empresa, né? Você tem RH, você tem compra, você tem. Então, assim, vendas, né? Por que não? Sim. Então, graças a Deus eu vejo, né, como eu estou aqui já Uhum. desde que tudo isso começou, eu vejo a evolução médica, né, em, em rede social e digital, mas eu faço isso, hoje eu tenho ajuda, mas nem sempre foi assim, né? Uhum. Vocês são um exemplo disso, né? Trabalham comigo, mas para mim é muito natural. É muito natural, é a minha vida, eu me sinto completamente à vontade. Como o meu público é um público praticamente todo orgânico, então eu digo que o digital é uma extensão do meu consultório, né? Você que é minha paciente sabe disso. Então, a relação que a gente tem ali no consultório, eu tenho com o meu seguidor, né? Com o pessoal que está ali no digital comigo. Então, para mim, realmente é muito tranquilo e muito prazeroso. Eu adoro, inclusive, assim, adoro. Sinto falta, tenho uma relação muito íntima, né, com os meus seguidores e tudo. E a gente tenta conduzir isso e vai conduzindo isso com a ética, né, Sim. que foi aprendida lá desde o pavão. Então, não importa os caminhos, o meu pai dizia isso, né? Não importa os caminhos, importa a maneira como você os faz, como você faz o seu percurso, né? Que tenha ética, que tenha Deus, que tenha princípios, mas não podemos negar que é um caminho sem volta. Uhum. E estamos aí. Sim. Inclusive, Ana, você tem divulgado sobre o programa, né, o Isso. Hormovida, Uhum, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco sobre ele, para quem que ele é destinado, qual foi a aham, ideia, né, de fazer esse uhum. programa, o que que ele vai acrescentar também na vida das mulheres. Exato. Ô, Roberto, esse programa chama-se Programa Hormovida. Ele é um sonho meu. Então, assim, é uma coisa que o digital possibilita também, né? Que é a amplificação do alcance. Então, a gente sai ali das quatro paredes do consultório, né? Do indivíduo que vem me buscar ali no consultório e consegue, então, atingir milhares e milhares de pessoas além daquelas quatro paredes. Então, isso é um grande sonho meu de poder levar o meu conhecimento através da minha ajuda para quem de alguma maneira também não pode vir, né, até o consultório. Então, é um programa idealizado por mim, muito nas bases da endocrinologia, com
a transição menopausal, o climatério, dessa questão hormonal de nós mulheres. O meu público, ele se identifica muito comigo, né, com essa mulher multifacetada e tal, que de repente se vê com 40 anos, no início do decréscimo hormonal, começa a ter alguns sinais e sintomas relacionados a esse período, até chegar lá na falência ovariana total, que é a menopausa, e se sente perdida, não entende o que está acontecendo, né? Nossa, de repente eu emagrecia com uma certa facilidade, agora ficou mais difícil para emagrecer, apesar dos meus esforços serem maiores, né? Eu tô com pele ressecada, eu tô com libido diminuída, eu não era assim, o que está acontecendo? E às vezes tem realmente um decréscimo hormonal já importante e ela não sabia disso, não sabia que tem tratamento, que não precisa, eu digo, não precisa se conformar com os sinais e sintomas ruins. Ah, isso é assim mesmo, é da idade. Depois de 40 anos é só ladeira abaixo mesmo, né? É isso que a gente escuta. Não, ainda já está escutando Pois isso. isso bem. E não, né? É justamente o contrário. A gente quer ter vida longa com saúde, tem tratamento eficaz. Então, é um programa online onde nós temos uma comunidade em que eu converso praticamente diariamente com essas mulheres e levo para elas, então, conteúdo sobre o decréscimo hormonal e os sinais e sintomas agregados a isso, para a gente atingir, então, uma vida melhor, de mais qualidade, depois dos 40 anos, sendo multifacetada, mas conseguindo aí um equilíbrio hormonal que nos dá realmente bem-estar, saúde, até culminar com a menopausa. É um programa que tem encontros ao vivo comigo todas as quartas-feiras. Então, a gente faz encontros pelo Google Meet, por exemplo, e essas mulheres, elas têm a oportunidade de me fazerem perguntas ali na hora e eu vou respondendo. A gente sempre fala de um assunto determinado ali e a comunidade que é uma comunidade no WhatsApp, a gente está gerando conteúdo ali, trazendo para elas conteúdo relacionado aos hormônios e tudo que envolve esse mundo, todos os dias da semana, praticamente. Pode participar do programa qualquer mulher, mas as mulheres de 35 anos e mais especificamente, se sentirão acolhidas, né? Se sentirão pertencentes a esse grupo. Eu digo que não é curso, não é nada disso. É um lugar de pertencimento. É onde você vai ser acolhida, vai ser entendida e vai ser ajudada a resolver um monte de coisa que não está bom na sua vida, né? É uma queda de cabelo, é um sobrepeso, é uma dificuldade de emagrecer. E aí, pode entrar a qualquer momento, pode fazer inscrição a qualquer momento, porque esses encontros semanais ao vivo são gravados, ficam gravados. A assinante, então, pode assistir quantas vezes quiser, pode assistir todos os episódios, enfim. É maravilhoso, está sendo um divisor de águas. Nós estamos a todo vapor lá. Quem se interessar, né? Eu vou deixar o link. Isso aí, tá fácil gravar. E aí é só clicar e estar lá comigo. Eu brinco dizendo que, só uma curiosidade, Roberta, meu nome e sobrenome é Ana Luza Canguçu, né? Canguçu é uma onça pintada brasileira. E eu digo que, antigamente, a mulher de 40 anos era a mulher que era a loba, né? Não sei se você já ouviu falar, assim, fulana de tal está na idade da loba. A de 30 é balzaquiana, a de 40 é a loba. Aí eu falo que agora a de 40 são as onças. A gente não quer ser lobinha, mas não, a gente quer ser essa onça canguçu pintada, forte, robusta, de pelo maravilhoso, de garras, unhas fortes.
que enfrenta a vida e as presas sem medo. Então, a minha Boa. missão é de lobas ajudá-las a serem onças, Gostei. né? Exato. E Ana, você falou do programa, né, para as mulheres Uhum, com mais 35, mais 40 anos uhum. e 44 anos. Já sabe do que eu quero falar, né? Já. Como que foi transição para mamãe, Aham, né? Esse baby lindo que é o exato. Thor, e essa experiência é algo que você compartilhou bastante também, porque Uhum, a gente sabe que, né, no Brasil, no mundo, tem muitas mulheres com desejos de ser mãe, que exato. às vezes não é, né, Uhum, concretizado, e como que você está contribuindo também para essas mulheres realizarem o desejo de serem mães, assim como você foi aos 44 anos. exato. É realmente uma história de superação, né, Roberta? De desafios vencidos a minha vida. Então, é o que eu sempre digo assim para as minhas pacientes, sabe? E seguidoras. Quando você tem um corpo saudável, você tem uma data de fabricação e um estado de conservação. Né? A gente vê muito isso, essa analogia com os carros, não é assim? Uhum. Então, eu vou comprar um carro zero ou vou comprar um carro seminovo, mas às vezes o carro seminovo ele está ali, né, com um estado Sim. de conservação maravilhoso. Então, uma mulher de 44 anos, como eu era, que tinha uma vida, um estilo de vida super saudável, né? Isso faz toda a diferença na nossa fertilidade, por exemplo, né? Então, faz antioxidação, anti-inflamação de óvulos, de gametas, né? Óvulos, espermatozoides. O estilo de vida, ele é crucial realmente para todas as decisões na nossa vida. E o Thor veio assim, meu filhinho chama Thor, né? Tem 1 ano e 3 meses agora. Foi um presente, né? Foi um presente de Deus, assim, porque naturalmente grávida, eu sempre falo com todo mundo, olha, eu sempre tive o desejo de ser mãe, mas então a medicina é minha segunda formação, então trabalhar, estudar, depois, né, sair realmente me especializando. A vida dessa mulher, eu acho que hoje multifacetada é essa. Quando você olha para trás, quarentei. E aí todo mundo te diz que você não pode mais ser mãe, porque o filho vai ser assim, porque é assado, porque vai acontecer isso, porque aquilo, ou simplesmente porque você não vai conseguir engravidar, porque sua taxa de fertilidade é muito pequena, né? Primeiro, eu nunca acreditei nisso, nunca dei ouvidos, né, para isso. Porque justamente eu sempre acreditei que o estado de conservação é diferente da data de fabricação. E tive sempre, como eu disse, um estilo de vida saudável e me vi grávida naturalmente, inclusive sem planejamento, com muito desejo, mas sem planejamento nenhum aos 44 anos. Então, um corpo saudável, né? Ele é capaz de gestar em, eu falo que só não é depois da menopausa, mas até a menopausa, né? Na perimenopausa ali é possível. É diminuída a taxa de fertilidade? É diminuída, mas qualidade desse óvulo Uhum. é muito diferente, né, de uma pessoa de 20, sobrepeso, obeso, ou que já tem hipertensão, ou que já tem pré-diabetes, ou que já tem diabetes, né? O estilo de vida muda tudo, assim. E aí eu, para selar essa minha vida de sucesso, vamos dizer assim, né? Dessa trajetória toda aí de desafios vencidos, eu ainda venci mais esse desafio de ser mãe naturalmente aos 44 anos de um filho saudável, maravilhoso, uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então hoje eu tô assim, eu sempre fui muito feliz com a minha profissão, né? Sim. E sei que cheguei muito mais longe do que um dia lá em Pavão sonhei. Mas quando eu engravidei e o Thor nasceu, eu disse: agora sim eu venci na vida.
Ser mãe transforma qualquer mulher, sabe, Roberta? É um amor e uma doação que não tem tradução. Não tem tradução. É só sendo, é questão de ser. Não é questão de dizer, de convencer. É só sendo para ter essa ideia do quão grande é essa missão. E eu sou muito feliz e muito completa hoje, assim, sabe? Profissionalmente, pessoalmente, eu sempre falo, nada a pedir, só agradecer. E todo desafio que aparece todo dia, ou na empresa, ou em casa, né? Sim. Eu só agradeço e digo, é só mais um, porque já venci todos que vieram. Então, não tem tempo ruim. O que Muito vier, bom. a gente resolve. É isso, sem desculpas, né? Sem mimimi. E assim, Ana, falando de realizações, né? A gente está encaminhando aí para o nosso final. Sério? E assim, se a gente, palavra sucesso, né? Cada um tem sua definição. O que é sucesso para você? Então, eu acabei de dizer, né? Que quando o Thor nasceu, então eu me senti essa mulher forte. Eu acho que sucesso, parafraseando a Michelle Obama lá, não, acho que não tem definição melhor, né? É a diferença que você faz na vida de outra pessoa. Isso é o máximo do sucesso que alguém pode atingir. Eu acho que se a gente se dedica a melhorar a vida do outro de alguma maneira, né? Eu faço isso com a minha profissão, com essa coisa do cuidado, né? Que eu sempre tive desse legado do cuidado. Você já venceu e já está sucesso. Não precisa pedir tanto por você, sabe? Eu sempre falo, a gente às vezes vive preocupado. Ai meu Deus, mas aquela coisa minha. Não se preocupa tanto com você, faz pelo outro. A vida é reciprocidade, né? Se você faz pelo outro, se você transforma a vida do outro, se você contribui. E não são grandes coisas, não, viu, Roberto? O que eu vou fazer? Eu tenho que. Não. Nas pequenas coisas. Olha só o seu depoimento para mim. Que eu nem sabia disso até então, né? Olha só. Isso aí é sucesso para mim, né? Sucesso é realmente transformar a vida de outra pessoa. E eu sou muito feliz de ter isso todo dia, de escutar isso praticamente todo dia, e da minha profissão, que é como qualquer outra profissão, conseguir dignamente ser remunerado e viver dela, que é o que eu gostaria que acontecesse com todo mundo. Então, sucesso é isso, né? É o que a gente pode fazer para transformar a vida de outra pessoa. E a gente está feliz com isso. E como médica, quais conselhos ou qual conselho principal você daria a outros médicos, outros profissionais na área, né? Em base do que a gente conversou aqui também, dessa mudança que está havendo, né, no mercado, transição, meio digital, e também quais conselhos você daria para as pessoas em geral, assim, que hoje a gente está no mundo digital, como você falou, é um mundo que não tem volta. A gente sabe que há também muitas comparações das pessoas, né, aquela coisa da grama do vizinho sempre tá mais verde, de achar que o outro tá assim, assim, assado, e o que está acontecendo com a minha vida, e aí às vezes se compara, e aí vem baixa autoestima, e aí às vezes vem um reflexo na saúde física, enfim. E muitas das vezes também a gente sabe que as pessoas podem se sentir muito perdidas, achar que não tem caminho, né? Ai, minha vida não vai mudar, mas assim, né? A mudança, né? A gente consegue transformar, né? Algo que eu carrego assim, muito comigo também é que eu falo assim, se alguém fez, eu também posso fazer. Exato. Então, assim, a gente tira as impossibilidades da nossa vida através disso daí. Então, assim, tem coisas que podem ser mais fáceis, tem coisas que podem ser mais difíceis, mas não é impossível. Se alguém fez, eu também sou capaz de fazer. O que tem de especial em relação a mim? Não tem. Da mesma forma que eu também não tenho nada especial em relação às pessoas. Exato. Né? Então, a diferença é a vontade e o quanto de carga e o quanto de vida você põe nisso, né?
para persistir, para correr atrás dos seus sonhos, assim. Eu sou uma prova viva disso, de toda a história aqui que a gente contou, né? Então, assim, não desista mesmo, né? Mas persiga os seus sonhos, colocando amor em tudo que você fizer, principalmente se colocando no lugar do outro, e trazendo com você essa sua bagagem moral, né? De retidão, de ética, de princípios. Trabalha, confia, entrega e tudo mais ele fará. Então, né? Esse é o lema. Eu tenho até na minha família 2 sobrinhas hoje na faculdade de medicina e eu sempre digo para ela, tem até uma aqui que eu digo para ela, honra meu sobrenome lá. Ela, tia, quanta responsabilidade. Mas é exatamente isso, assim. E eu digo para elas, a medicina é linda, realmente, né? É uma profissão maravilhosa. Mas coloque amor. Faz com amor, que o resto, o universo se encarrega, sabe? Então, e a era digital que está aí, que precisa ser vista como um instrumento de trabalho, né? Um instrumento de trabalho médico hoje, em todas as profissões, mas eu digo isso para elas, sabe? Nunca percam a essência de vocês, os princípios morais. Porque se você tem princípio moral, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai ser você. Se você tem certeza de quem você é, você não deixa ninguém te convencer do contrário, né? Dessa enxurrada de comparações que a gente tem aí, é você que precisa ter certeza de quem você é. Persista e siga nessa linha que dá tudo certo. Inclusive a sua saúde mental e física, né? É isso. Ô, Doc, muito obrigada pela presença. Queria aproveitar aí de pedir, né, para você divulgar as suas redes sociais, mais alguma coisa que você queira falar. Hoje você está em Patinga, mas hoje a gente tem a telemedicina também, Isso, né, em qualquer lugar aí do mundo para fazer a teleconsulta. Fique à vontade. Exato. Eu que agradeço, Roberta, foi um prazer enorme estar aqui com você. E lá no Instagram vocês me acham como doutora DRA Analusa Canguçu para participar do programa Hormovida, né? Eu vou deixar o link aqui, sejam todas muito bem-vindas. O meu consultório físico hoje fica em Ipatinga, no bairro Horto. Já nós estamos até de mudança para um lugar onde eu vou conseguir receber vocês melhor, da maneira que vocês merecem mais ainda, mas nós fazemos consulta online para todo o Brasil e exterior. Então é só entrar em contato, né, no telefone que a gente vai deixar aqui também do consultório e falar lá com as minhas secretárias que elas agendam um encontro, um momento comigo e vai ser um prazer receber vocês, tá? Beijos, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, amor. Adorei. Também, amei muito. Eu tô ansiosa já para ver já. Né? Beijo, gente. Obrigada e até o nosso próximo Flycast.